Ou seja, você vem para Jesus, você vai ficar rico, você vai ficar milionário, etc, etc, não é? E o pastor, ele estava dando uma entrevista e ele estava falando justamente sobre a pessoa ser próspera, ser bênção de Deus. A Bíblia toda está cheia de versículos, de texto falando sobre a pessoa ser abençoada por Deus. Agora, ser abençoado por Deus, muita gente confunde. Não é só você ter muito dinheiro, que não deixa de ser uma bênção. Mas a maior bênção que tem é você ter Jesus, e às vezes você é próspero, nós somos prósperos às vezes, e a gente não consegue entender. Porque às vezes tem pessoas que estão ganhando 10 mil reais, pastor, mas está tudo enrolado com dívida, não consegue pagar a dívida, é condomínio, é carro caro que ele está pagando, não consegue, está desesperado. Às vezes a pessoa ganha um salário e meio, mas está a família dele reunida, não falta nada para ele, as continhas dele estão pagas, tem o carrinho dele para andar para aqui e para ali, e Jesus tem abençoado, ainda tem sobrando ainda. Então vejam que a pessoa ser próspera e a pessoa ser abençoada por Deus. Então Davi, ele tinha tudo, mas a alegria dele era estar na casa do Senhor. A alegria de Davi era estar na casa do Senhor. Então isso é maravilhoso para nós que estamos aqui hoje, né, que estamos aprendendo essa lição sobre os salmos, que é muito interessante. O louvor, irmão, é coisa linda. Eu falo disso porque eu conheço, eu posso falar sobre o louvor, porque eu louvo a Deus. Não é? Ensinei algumas pessoas aqui a tocarem, a executar instrumentos, né? Que não foi aquela exuberância, mas eu tenho certeza que eles podem sentar aqui e executar um instrumento. Então, os três pessoas que eram responsáveis no tempo de Davi, no tempo de Salomão, era Emã, Jedutun e Asaf. Eram os três músicos que dominavam ali a orquestra de Davi, de Jerusalém. E no capítulo 5, e o versículo 23 ali de 2 Crônicas, fala que quando Salomão ele reuniu todas as pessoas ali na inauguração do templo, aquele templo suntuoso, que tinha muitas pedras preciosas, ouros e coisas maravilhosas ali, quando esses homens levantaram ali as suas trombetas, tudo uniformemente, que eles começaram a louvar a Deus, diz que foi uma glória tão grande dentro da igreja que eles não podiam nem entrar nem sair lá dentro. Tanta glória que caiu lá dentro devido aos louvores, né? Aqueles maestros ali louvando ao nome do Senhor. Eu estava ouvindo um pastor falando essa semana que eu achei muito interessante. Até coloquei lá no Instagram, agora não estou lembrando agora o nome dele. Ele falando também sobre o louvor. Quando os profetas eles entravam no cenáculo ou no lugar para orar a Deus dentro do templo, os músicos, os levitas ficavam louvando a Deus lá fora, porque muita gente não dava valor para a música, não dava valor para o louvor, mas eles estavam louvando a Deus para o Senhor revelar a palavra para o seu povo ali. Então veja a chance que tem o louvor. Então os salmos não sabem que são tudo louvores, é tudo louvores que foi escrito. Tanto é que o salmo, quando foi escrito, ele não tinha estrofe, era só louvor, não é? Então ali é uma parte muito maravilhosa que tem dentro das Escrituras, e a gente vê, que a gente ouve, a gente lê, a gente consegue entender ali pelas palavras de Deus aquela santificação, aquela divindade, aquele poderio que tinha aquela palavra. A gente fica meditando naqueles homens, né, ensinando, louvando a Deus ali no palácio de Davi. Que coisa maravilhosa, né? Aqueles homens glorificando a Deus, aqueles homens consagrados, santos. É muito maravilhoso. Então, os aspectos da nossa lição aqui, nós vamos continuar aqui. Os objetivos: identificar o autor da classificação do caráter espiritual do Salmo 23, reconhecer que a figura do pastor nos inspira plena confiança em Deus, enxergar em Deus a figura do anfitrião. Eu acabei de falar isso no nome do anfitrião, que nos trata como filhos de luz. Então, no prédio lá, se o anfitrião não liberar ninguém, a pessoa não entra. Então, a gente abre lá no sistema, lá no computador, no tablet, né? A gente vê lá, anfitrião, obra tal e tal andar, e assim, assado. Aí, para falar com alguém, ele se manifestava na altura daquela pessoa. Por mais que a pessoa tivesse falhado ou tivesse pecado, Deus ele chegava na pessoa conversando com ela como se nada tinha acontecido. A gente vê isso claramente em Gênesis, quando Adão pecou com Eva. Vê que Deus ele podia ter chegado ali apavorado eles, que eles estavam apavorados, que eles tinham
pecado contra Deus, tinha caído. Mas Deus chegou eles, chamando eles que não tinha acontecido nada. Adão procurando ele na virada do dia, como fazia normalmente. Então Deus, ele foi uma pessoa simples, que ele podia ter chegado logo ali, se ele sendo onisciente, onipresente, onipotente, ele já podia chegar lá destruindo tudo. Você pecou, então você vai ser fulminado. Não, Deus chegou chamando eles normalmente, eles falaram o que tinha acontecido. Aí Deus falou, mas quem falou com vocês se vocês estavam dessa forma, sem roupa? Quem te falou? Como é que vocês sabem? Aí um foi jogando culpa no outro, não sabe de toda a história, né? E no fim, eles tiveram a sua punição, mas Deus não fulminou eles nada. Então Deus, ele sabe como conversar com a gente, como falar com a gente. Deus é alguém que sabe compreender e guiar cada um das suas ovelhas. Então Deus conhece a gente, do jeito que nós somos, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem me entender, às vezes eu não consigo entender o pastor Luiz, não consigo entender a irmã Linda, não é? Mas Deus entende a gente do jeito que nós somos, do jeito que a irmã Linda é, do jeito que eu sou, do jeito que o intelecto é. Eu fico bobo, porque eu estava ouvindo assim, a letra, ela mata o espírito e vivifica, mas a letra que está falando aqui não é a letra da palavra de Deus, é as letras seculares, não é? Que muita gente adquire muita sabedoria e não sabe usar. Paulo está falando do lixo, né? Por quê? Porque o lixo, os impulsos servem para crescer a planta, não é verdade? Então ele usou aquela sabedoria dele, tudo que ele tinha, né, para ganhar alma para Jesus. Que ele estava fazendo ao contrário, perseguindo os cristãos, ele mudou, não é? Então, a letra hoje em dia, muita sabedoria, mas pouca sabedoria de Deus, pouca revelação de Deus. Então, muita sabedoria humana, não é? Tem gente que ele já está sendo quase como um Deus, e Deus está sendo jogado de lado, não é? Mas a verdadeira sabedoria está aqui. Agora, irmãos, espera aí, nós não podemos ser ignorantes. Nós temos que estudar, temos que conhecer, temos que ter uma exegese. Mas sabe o que é uma exegese? Exegese é uma interpretação fiel da palavra de Deus. Então, às vezes a pessoa lê um assunto e ele fala outro que não tem nada a ver com peixe. Não é o que ele está querendo dizer nas escrituras, mas ele traz um estudo que não tem nada a ver. Aí as pessoas, sem entender, às vezes as pessoas não lê Bíblia, escola dominical, não vem ninguém, não aprende nada. Aí fica com a mente vazia, aí meio desocupado. O que é? É a oficina do inimigo. Aí o inimigo fica aninando ele vai ficando sempre atrasado, nunca cresce, nunca aprende nada. Aí quando vem alguém com qualquer estudo contrário, qualquer doutrina que não esteja dentro da palavra de Deus, ele é enganado. Aí ele reclamar de Deus, querendo reclamar da igreja, não é. Nós temos que obter conhecimento, irmão. E onde nós obtemos conhecimento é nas escrituras, na palavra, na escritura. Então veja aqui, ó. Veja aí, Deus, ele nos compreende, ele sabe quem nós somos, não é verdade? Vamos continuar? Esse é o salmo cuja autoria praticamente todos os cristãos conhecem. Todo mundo conhece esse salmo aí, não é verdade? Todos conhecem. No título em itálico está escrito Salmo de Davi, porém essa autoria é bastante perceptível no conteúdo do poema, pois Davi é conhecido na Bíblia pelo seu ofício de pastor de ovelhas. Sobre a data, aplica-se o mesmo que temos dito em todos os salmos da Bíblia, de 1970 a.C.